Seja bem-vindo ao canal Momento de Graça e antes de mais nada, eu quero agradecer a você que se inscreveu, compartilhou, curtiu o vídeo e fez seu comentário. Isso é um ótimo sinal de que nós estamos produzindo um material que tenha agradado a você e tenha abençoado a sua vida. Hoje você vai ouvir uma ministração especial que vai responder duas perguntas que com certeza muitos de vocês têm dúvida. Primeiro, como eu posso ser salvo? Segundo, como ter certeza da minha salvação? Certeza que se eu morresse hoje estaria com Jesus. Alguns vão afirmar que não dá para saber e realmente ter essa certeza, que isso compete a Deus. Nós vamos mostrar para você nesse vídeo que é possível sim ser salvo e ter certeza de que a salvação é até o final da sua vida e que sim, você vai morar com Deus no céu. Se você não viu as outras ministrações dessa série, clica nesse card que vai aparecer aqui agora e assiste as 3 primeiras pregações dessa série de mensagem, a notícia, a verdade que todos precisam saber. Se você ainda não é inscrito, é hora de se inscrever. Se você se inscreveu, quero lembrar você o quê? Ativa o sininho, porque todas as vezes que tiver um novo vídeo, o YouTube vai te avisar que tem um novo vídeo, um novo conteúdo para você. Gente, dá o curtir nesse vídeo que você vai assistir, deixa um comentário porque isso é importante para a gente saber, como um feedback, o que vocês estão achando do que nós temos passado para vocês. Agora, eu quero desafiar você a assistir até o final. Esse vídeo é longo, se não conseguir assistir tudo de uma vez, faz o seguinte, assiste por parte. E outra coisa, ao final desse vídeo, eu tenho um recado muito importante para você. Por isso, não vá embora sem assistir todo esse vídeo e escutar o meu recado ao final dele. Deus abençoe e bora lá assistir esse vídeo. Irmãos, dando prosseguimento, hoje última mensagem da nossa série, essa série chamada Notícia, a verdade que todos precisam saber. Nós temos conversado, nós temos trabalhado nessas semanas uma série que fala sobre o Evangelho. Este Evangelho que nós falamos, irmãos, não é simplesmente um grupo de pessoas, não é uma doutrina, não é uma prática religiosa. O Evangelho tem a ver com uma notícia de algo que foi feito pela nossa vida, de algo que mudou completamente a nossa história. Nós trabalhamos ao longo de algumas semanas já 3 capítulos dessa história. Na primeira semana falamos sobre o prelúdio da história, na segunda semana nós falamos sobre uma tragédia incalculável. Semana passada falamos ele assumiu a culpa e hoje nós estamos encerrando com a ministração Confie plenamente nele. Para que você possa ter uma ideia, irmãos, o que nós falamos até agora, nós começamos falando sobre um prelúdio que acontece na história. Nós podemos resumir isso da seguinte maneira: o Deus único, soberano, perfeito e que existe por si só, decide voluntariamente compartilhar seu amor, criando o mundo e o homem, e tudo havia ficado muito bom. Se nós fôssemos resumir essa mensagem, nós entenderíamos que Deus criou todas as coisas muito bom. No segundo capítulo nós falamos sobre uma tragédia incalculável, e nós podemos resumir da seguinte maneira: Deus havia criado um mundo muito bom e deixou o homem para cuidar do jardim. Para este homem, Deus lhe conferiu uma ordem, dizendo: o dia que dela comer, certamente morrerá, falando do fruto. A serpente propõe ao homem ser como Deus, e este desobedece ao Criador, e como consequência, todos morremos e estamos condenados ao inferno. De uma forma resumida, esse segundo capítulo nos ensinou que Deus criou o homem perfeito e coloca esse homem para cuidar do jardim. E põe uma ordem: o dia que você comer dessa árvore, certamente você morrerá. E a serpente chega para o homem e propõe ao homem que ele seja como Deus. E o homem, em tentação, cai, desobedecendo a Deus e morrendo em todas as áreas. No capítulo 3, nós podemos resumir da seguinte maneira:
Nenhum homem em toda a história poderia resolver o problema causado pelo pecado. Por isso, o Deus Criador entra na história, vive como homem e como Cordeiro de Deus, sofre a dolorosa morte na cruz, recebendo sobre si a ira de Deus. Por causa dele, hoje podemos ter a oportunidade de voltar a uma relação e uma comunhão com Deus. Ou seja, amados, quando nós entendemos que nenhum de nós pode chegar até Deus, nós chegamos ao seguinte problema: como que nós podemos ser salvos? Não tem como ser salvo. Então Deus assume nosso lugar, morre em nosso lugar e nos salva, dando a oportunidade que eu e você novamente tenha comunhão com Deus. Prova disso é quando você abre a sua Bíblia em Gálatas capítulo 3, verso 3, diz o seguinte: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Nós que deveríamos ser pendurados no madeiro, ele vai em nosso lugar, ele morre em nosso lugar, ele se torna maldição em nosso lugar para que eu e você possa ter vida. Quando você abre Romanos capítulo 5, verso 8, vai dizer: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Em que momento que Cristo morre por mim e por você? Quando eu e você éramos pecadores. Em que momento que ele se torna maldição por mim e por você, tomando o meu lugar e o seu lugar? No momento que eu e você não merecia salvação, que eu e você jamais conseguiríamos ser salvos. Talvez um dos textos que mais resuma esse capítulo é o texto de João 3,16, que diz: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E essa pergunta que vem até nós: como posso ter a vida eterna? O próprio texto responde dizendo: todo o que nele crê. Como que eu e você pode ter a vida eterna? Quando nós cremos em Jesus. Quando nós cremos nele, podemos ter a vida eterna. A grande questão que fica, irmãos, é: será que realmente cremos em Jesus? Será que realmente eu e você crê em Jesus? Será que realmente eu e você crê que Jesus é o nosso Salvador? Se eu perguntar aqui hoje, todo mundo vai falar que sim. Se eu perguntar, levante a mão, quem crê que Jesus é o Salvador? Todos nós vamos levantar a mão e dizer: eu creio que Jesus é o nosso Salvador. Mas será que realmente nós cremos em Jesus como nosso Salvador? O que se ensina, o que se prega hoje, não é uma confiança que Jesus seja o nosso Salvador, mas que eu e você seja o nosso próprio Salvador. E aí a gente chega aonde nós vamos conversar nessa noite. Capítulo 4. Confie plenamente nele. E para mostrar para você se a gente confia realmente que Deus é o nosso Salvador, nós vamos estudar esse texto. Romanos, capítulo 10, do versículo de 1 ao 13. E eu peço que os irmãos possam estar abrindo a sua Bíblia para acompanhar. Esse texto começa expressando, irmãos, no versículo 1, um sentimento sincero do apóstolo Paulo. Quando você lê o verso 1, diz o seguinte: irmãos, o desejo de meu coração e minha oração a Deus por estes é que eles sejam salvos. O que Paulo está falando quando ele entra nessa questão de desejo? Para quem Paulo está falando? Paulo está falando para um grupo de irmãos, para os seus compatriotas, que eram judeus. E para esse grupo judeu, qual que era a característica deles? Eram pessoas que criam que Deus viria salvar. Eram pessoas que tinham uma fé, uma crença em Jesus e tinham vários rituais, várias práticas, seguindo a lei de Moisés para viver essa vida de conversão o tempo todo. E ele vai mostrar logo nos próximos versículos, e aqui essa palavra desejo de meu coração é que Paulo está sendo muito sincero. Paulo realmente tem uma preocupação com seus irmãos. Paulo realmente tem uma preocupação com a maneira que esses irmãos estão vivendo. E ele vai mostrar a diferença entre uma atitude e um equívoco que eles tinham tido. Qual era a atitude que esses irmãos tinham? Versículo 2: pois posso testificar sobre eles que têm zelo por Deus. Porém,
ele não tem por base o conhecimento. Perceba que a primeira coisa que Paulo testifica, ou ele realmente pode afirmar, é que os irmãos que estavam ali, eles tinham zelo por Deus. Eles faziam uma coisa realmente comprometida com Deus, realmente intensificadamente comprometidos com aquilo que a lei dizia. Mas ele diz que esse comprometimento não tinha por base o conhecimento. O comprometimento que eles tinham não tinha por base realmente o conhecimento da verdade. Ele vai mostrar isso no versículo 3. Porquanto, deixando de reconhecer a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não submeteram à justiça de Deus. O que Paulo está nos ensinando aqui, irmãos? Esses irmãos tinham realmente uma atitude correta. Eles praticavam a lei, eles guardavam a lei, mas a maneira que eles guardavam a lei era uma maneira equivocada. A justiça que vem de Deus, procurando estabelecer a sua própria. Quando fala a justiça que vem de Deus, ele está falando a respeito do quê? De Jesus que entra na história para nos justificar, para mudar a nossa vida. Eles estavam anulando a pessoa de Jesus e vivendo a partir da sua própria justiça. Eles estavam vivendo a partir da justiça deles mesmos. Eles estavam vivendo sem se preocupar com aquilo que Deus tinha para cada um deles. É interessante como nós, quando começamos a caminhar na fé cristã, a gente tem o hábito do quê? De achar que Deus vai olhar para mim e para você por aquilo que a gente faz. Por aquilo que o homem pode fazer. O que Deus está falando aqui, amados, é uma diferença entre olhar para Jesus e olhar para o que você faz. A teologia que nós temos hoje, ou as pregações que nós vemos hoje, elas têm o hábito de nos ensinar que nós vivemos a nossa fé a partir daquilo que eu e você faça. E quando nós colocamos na gente essa prioridade, quando nós colocamos na gente a salvação das nossas vidas, no que eu faço para que Deus me ame ou deixe me amar, a gente não se submete à justiça de Deus, ou seja, a gente rejeita aquilo que Deus nos deu. Olha quão sério é isso. A gente acha que está fazendo algo bom, mas nós rejeitamos aquilo que Deus nos dá. A gente rejeita o amor e a graça de Deus sobre as nossas vidas. Paulo olha nos primeiros 3 versículos, eu convido você a olhar rapidamente para a sua Bíblia aí. Ele vai falar, irmãos, versículo 1 ele está falando que deseja realmente que esses irmãos sejam salvos. E no verso 2 fala, eu realmente percebo em vocês uma vida que agrada a Deus. Só que ele percebe que eles buscam agradar a Deus a partir do que eles fazem, e não a partir do que Jesus fez na vida deles. E não a partir do que Jesus fez por cada um deles. Então, amados, essa noite eu quero falar com vocês sobre 5 princípios do que significa salvação pela fé. 5 princípios para a salvação. Quais são os 5 princípios, irmãos? Primeiro princípio, tudo aponta para Jesus. Segundo princípio, a incapacidade humana. Terceiro, a boa notícia. 4, o caminho da vida. E 5, a certeza final. Vamos passar por cada um deles nessa noite de forma muito breve, tá? Porque essa ministração aqui eu quero focar realmente na notícia que nós temos de esperança. Tudo aponta para Jesus. Presta atenção no versículo 4. Porque Cristo é o alvo da lei, de modo que haja justiça para todo o que põe nele sua confiança. Essa frase, porque Cristo é o alvo da lei, se você pegar na sua Bíblia, está assim, porque o fim da lei é Cristo. Vamos entender esse contexto do texto aqui, irmãos. Versículo 1, Paulo tem um desejo para que os irmãos realmente se salvem. Versículo 2, Paulo percebe que os irmãos são esforçados, mas estão se esforçando erroneamente. Versículo 3, ele diz que os irmãos estão tão preocupados com as obras que se esqueceram de Jesus. Versículo 4, Paulo vai dizer assim, Cristo é o fim da lei. Por que ele está dizendo que Cristo é o fim da lei, irmãos? Por que ele está olhando para esse texto dizendo que Cristo é o fim da lei? Será que quando Cristo vem à terra acabou a lei? Nós não temos mais que cumprir nenhuma ordenança, a gente não tem que fazer mais nada. Não é isso que o texto de Paulo nos ensina.
Não significa que com Jesus a gente não tem que fazer mais nada, cumprir nenhuma lei. Significa que quando você olha para a lei, quando nós falamos de lei, estamos falando o quê? Aquilo que Moisés nos deu para poder viver os princípios de Deus. Mas quando Deus dá, lá em Êxodo, os mandamentos, gente, qual que era o objetivo? Qual que era o objetivo de Moisés nos dar a lei? A lei existia para mostrar para eu e você que nós não conseguimos cumpri-la. Por exemplo, Deus dá a Moisés quantos mandamentos? 10. 10 mandamentos que resumiam tudo, correto? Agora, quando você vai olhar aqui para frente, vai surgindo um monte de novo mandamento, um monte de novo lei, um monte de regra, porque aqueles 10 não foram suficientes para controlar o mal que havia nas pessoas. Aqueles 10 mandamentos não foram suficientes para controlar as pessoas. Quando o texto no versículo 4 diz que o Cristo é o alvo da lei, está mostrando o quê? Em Cristo Jesus a lei se cumpre. De Gênesis, quando começa o pecado, e em Moisés a lei até o nascimento de Jesus, esse período é para mostrar que eu e você, por ordenanças e práticas da lei, nós nunca conseguiríamos nos aproximar de Deus. Nós nunca conseguiríamos chegar diante de Deus e dizer: Deus, olha aqui, eu estou cumprindo toda a lei. E lembra que semana passada eu citei um texto que diz que se eu e você não cumprir uma lei, a gente falha em todas. Ou a gente é 100% bom, ou a gente não vai agradar a Deus. A pergunta é, tem como, gente? Versículo 5, ele vai dizer assim: pois dessa forma Moisés prescreve a justiça que procede da lei. Aquele que faz essas coisas viverão por elas. E aí eu destaquei o final, por quê? Se a gente conseguir cumprir toda a lei, a gente vai viver por ela. Se a gente não conseguir ser bom o tempo todo e fiel o tempo todo, a gente está condenado para o inferno. Agora, o versículo 5 não está falando de mim e de você, está falando de Jesus. Porque Jesus entra na história e ele é o único homem que cumpre toda a lei. Ele não erra em uma vírgula. Ele não falha em um quesito. A lei, o que Paulo está mostrando para os seus irmãos, que confiavam no que faziam, que confiavam nas obras da lei, que achavam que pelos sacrifícios agradariam a Deus, que pelo seu esforço pessoal chegariam até Deus, é o quê? A lei só existe para mostrar para mim e para você que a gente não dá conta. A lei existe para provar que eu e você somos maus, porque ninguém consegue não fazer isso. Jesus consegue fazer isso. Jesus é a lei. Se você volta os seus olhos para alguns textos do Antigo Testamento, você vai perceber que a lei significava fazer com que as pessoas se amassem. Jesus, ele é o próprio amor encarnado. E esse amor levou a fazer o quê? Morrer numa cruz, para salvar a minha vida e a tua vida. O primeiro princípio para confiar plenamente em Deus é entender que tudo que a gente tem, tudo que a gente conquista é porque Jesus fez isso para a gente. Não foi o nosso esforço pessoal, não foi a nossa performance espiritual que fez isso, mas foi aquilo que Jesus fez naquela cruz. Porque a lei e as obrigações, os rituais, existem para mostrar para mim e para você que a gente não dá conta, a gente não consegue ser perfeito o tempo todo. Mas Ele é perfeito, e o perfeito morre numa cruz para nos salvar. O segundo princípio é a incapacidade humana. O texto começa da seguinte maneira, no versículo 6: mas a justiça que procede da fé diz: não diga em seu coração. O que é a justiça que procede da fé? Se você voltar os seus olhos para o Antigo Testamento, a Bíblia vai nos ensinar que Abraão ele foi justificado. O que é ser justificado? Justificado é alguém lhe tornar, lhe fazer livre. Por exemplo, a Débora, vou pegar a Débora como exemplo, tá, filho? A Débora cometeu um equívoco e ela tem que pagar por isso. Aí eu vou lá, pago a dívida dela e declaro: agora a Débora está justificada. Ela não tem mais que pagar,
Nada pode cobrar ela está livre, porque eu paguei para ela. O texto diz que Abraão foi justificado pela fé. Abraão se tornou justo não porque ele fez algo para com Deus. Ele se tornou justo porque ele creu que Deus seria o seu Salvador. Porque presta bem atenção. Você tem na Bíblia o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Qual que é o episódio que separa esses dois momentos da Bíblia? É Jesus. Nascimento, morte e ressurreição. Os irmãos do Antigo Testamento creram que o Salvador viria. Os irmãos do Novo Testamento creem que Jesus já veio e pagou as nossas dívidas. Ambos creem em Jesus. E quando ele fala que a justiça que procede da fé significa, nós seremos justificados se nós cremos que tudo começa com Jesus, a nossa história. E quando nós cremos isso, quando nós realmente cremos em Jesus, a gente não pensa duas coisas. Primeiro, o que ele vai nos falar? Quem subirá ao céu, ou seja, para fazer descer a Cristo? Ou quem descerá ao abismo, ou seja, para fazer Cristo subir dentre os mortos? Duas ideias aqui. A primeira ideia é de encarnação. Em outras palavras, a pergunta é: quantos creem que Jesus entrou na história, se encarnou e veio entre nós? Quantos creem aqui? Levante sua mão. Você crê nisso? Alguém de vocês que creem tem capacidade, se imaginar que Jesus não nasceu, teria capacidade de subir no céu e falar assim: Jesus, agora o Senhor vai descer, o Senhor vai se encarnar no ventre de uma virgem, de uma cidade pequena, de uma cidade sem expressão nenhuma, porque eu quero. Alguém tem capacidade de fazer isso? A encarnação só existe porque Deus fez. Porque nenhum de vocês, nem eu, tem capacidade para produzir isso. Aí ele vai para a segunda analogia. O que é descer ao abismo? Aqui se fala ressurreição. Se Cristo tivesse morrido hoje, alguém daqui teria o poder de descer no inferno e dizer assim: Cristo, levanta, sobe, ressuscita. Alguém tem poder para ressuscitar o morto aqui? Me fala. Descer no inferno e dizer: ó, Cristo, levanta agora, ressuscita. O texto está mostrando nossa incapacidade. A gente não teve como dizer: Jesus desce na terra, Jesus ressuscita. Quem fez Jesus nascer, se encarnar no ventre de uma virgem chamada Maria, foi Deus. Quem ressuscitou Jesus entre os mortos foi o Espírito Santo. Não foi eu e você. Então, logo após o apóstolo Paulo apontar para que a lei, as regras, as obrigações apontam que eu e você não dá conta, e Jesus é aquele que cumpre todas, ele vai dizer: quem de nós consegue fazer Cristo nascer ou Cristo ressuscitar? Ninguém. Por isso que ele fala que a justiça procede da fé. A gente não pode dizer isso, porque a gente não consegue fazer isso. Você percebe? Você é dono do seu destino. Aqueles que já perderam pessoas que amam aqui, você conseguiu ir lá e falar assim: eu te amo tanto, levanta e ressuscita, porque eu não quero ficar longe de você. A gente não consegue. A gente é pequeno, a gente é incapaz. Perceba que se Jesus entra na história para nos salvar, é porque Deus quis, não foi você que planejou isso. Se Jesus ressuscita, é porque Deus ressuscitou dentre os mortos, não foi eu e você que produziu isso. Tudo aponta para que eu e você entenda que a gente não tem capacidade de fazer qualquer coisa. Mas continuamos. A boa notícia, porque quando ele começa a mostrar aos seus irmãos que tudo está em Jesus, que eu e você não temos capacidade, ele vai dar uma boa notícia para mim e para você. Versículo 8. Porém, o que diz? A palavra está perto de você. Está em seus lábios e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Ao mesmo tempo que o apóstolo mostra que a salvação, que a encarnação e a ressurreição é algo tão distante da gente, que nós somos tão incapazes de produzir isso, Paulo traz para perto de mim, de você, e diz: a palavra está perto de vocês. A verdade está perto de cada um de nós. Ela está
em seus lábios, em seu coração. Aquela obra que parecia tão impossível para mim e para você, porque nós não temos poder para mudar o destino, nos foi dado como presente perto. E o apóstolo diz que esse presente, isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Que palavra da fé que eles estavam proclamando? O Evangelho. A notícia de que Jesus morreu no meu lugar, no seu lugar. A notícia que eu e você jamais conseguiríamos ser salvos. Mas Jesus entra na história, porque Deus faz ele encarnar. Ele morre como Cordeiro perfeito, sem nenhum defeito, e o Espírito Santo ressuscita, dando a aprovação do Pai sobre o sacrifício, consumando a sua obra naquela cruz. E é por isso que o apóstolo diz que essa palavra não é a palavra de homens, é a palavra da fé. É fazer eu e você crer nessa boa notícia. Crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Crer em nosso coração que Ele é o Salvador da nossa vida. Crer que eu e você não podemos fazer nada para ser salvo. Tudo foi uma obra dele, não nossa. Essa é a boa notícia. Evangelho significa boas novas, boas notícias. Que boas notícias são essas? Que Jesus morreu por você. Que Jesus tomou o seu lugar. Que o seu destino é o inferno. E Ele entra não olhando para o que você faz, mas fazendo Ele maldição por mim e você. Lembra que o texto de Romanos 5,8 diz que Ele morreu por pecadores. Ele não morreu por pessoas boas. Ele morreu por pecadores, porque aos olhos de Deus todos nós somos iguais. A prostituta, o bandido, eu e você somos iguais diante do pecado, porque o pecado fere a santidade de Deus e nenhum ser humano poderia dar conta. Essa é a boa notícia. E aí eu chego no quarto princípio, o caminho da vida. Verso 9 diz: por isso, se em seus lábios está qual confissão? Jesus é o Senhor. E em seu coração a fé de que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Qual é a condição para ser salvo? Crer e confessar. Crer que Jesus é o Salvador da sua vida. Crer que Ele ressuscitou dentre os mortos. Crer que naquela cruz Ele pagou a dívida que era contra você, que era contra mim. É crer no seu coração e confessar. O que é confessar aqui? É falar: eu creio que Jesus é o meu Salvador. Eu creio que eu não dou conta, mas eu confio plenamente no que Ele fez naquela cruz por mim. Se você faz isso, você é salvo. Se você crê que você é salvo não pelo que você faz, mas pelo que Ele fez na cruz. Se você deixa de confiar em si mesmo e confia nele para você chegar até o final, você será salvo. O verso 10 continua: pois é com o coração que uma pessoa exerce fé que conduz à justiça, e é com os lábios que ela faz confissão que resulta em salvação. Em outras versões, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Sabe o que é crer de todo o coração? A gente acha que crer é um sentimento. Eu estou sentindo no meu coração que eu tenho que acreditar em Deus. A palavra crer com o coração aqui é muito mais ampla do que isso. Significa crer com o intelecto, sua mente, com as emoções, seu coração e com o seu corpo, fisicamente. Ou seja, é crer integralmente. Como que eu creio integralmente? Acreditando que Ele é meu Salvador. Fazendo uma mudança de mente no meu intelecto, entender que a maneira com que eu vivo minha vida não é a maneira que a palavra de me diz. E se eu creio em Jesus, eu preciso mudar os meus comportamentos. Se eu creio em Jesus, o meu corpo não existe para profanar a Deus ou para desonrar a Deus. O meu corpo existe para Deus ser glorificado.
As minhas emoções devem ser cativas à obediência de Cristo. Eu devo deixar de fazer as coisas pelo sentimento e perceber se as coisas que eu faço pelo sentimento, aquilo que eu gosto de fazer, está agradando a Deus ou não. Isso é crer com o coração, é confiar plenamente a sua vida a Ele e reconhecer que quando eu e você seguem os caminhos dEle, nós seremos bem-aventurados nessa terra. Isso é crer com o coração. Isso é crer para a justiça. Então, essa ideia de que se eu crer que Jesus é meu Salvador, eu não tenho que fazer nada, é uma grande heresia. Porque crer significa crer totalmente. Se eu creio que Ele é meu Salvador, a minha vida é mudada. O meu comportamento, o meu pensamento vai passar por uma renovação. Vai ser transformado ao que a palavra diz. E mesmo que alguns aspectos da palavra não concordem muito com ela, eu reconheço que Ele é meu Salvador e que Ele sabe o que está fazendo. Exemplo. A Bíblia diz que nós devemos perdoar até o nosso inimigo. Mas quando eu falo em perdão, talvez eu ache que se eu pedir perdão para aquela pessoa que me fez mal, eu vou ser rebaixado, eu vou estar me humilhando. Isso é o que a gente acha. Mas o coração convertido pensa, mesmo que pareça que eu vou ser humilhado, se Deus disse que eu tenho que fazer, eu vou fazer porque Ele é Deus e eu sou criatura. Ele sabe o que é melhor, eu não sei. Eu erro, eu peco. Mas se seguir a vontade dEle e me fizer feliz, eu vou seguir a vontade dEle. E confessar com os lábios é reconhecer publicamente para a sociedade, para os seus irmãos, a minha vida. Eu só sou salvo porque Jesus morreu por mim. Eu só posso ser salvo pelo que Ele fez e não pelo que eu vou fazer. É crer integralmente, confessar publicamente, eu creio no meu Salvador. E aí então eu vou para o nosso... Antes do próximo princípio, existe um texto que fala bem isso, Atos capítulo 4, verso 12. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Quando ele fala que não há nenhum outra salvação, ele está falando que também não há salvação em mim nem em você. Porque você pode achar que se você cumprir um monte de regras e viver a vida que Deus espera que você viva, você vai ser salvo. Em você não há salvação. Na sua performance não há salvação. Na igreja não há salvação. No pastor não há salvação. Na sua família não há salvação. No seu dinheiro não há salvação. O único que pode nos salvar é Jesus Cristo. Nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. E aí eu chego então na certeza final que nós temos. Qual certeza que nós temos? A certeza da nossa salvação se firma primeiramente na palavra. Olha o que fala o verso 11. Pois a Escritura diz, quem está falando é o pastor ou a Escritura? Era Paulo ou era a Escritura? Ninguém que ponha nele a sua confiança será envergonhado. Se você confiar em você para ser salvo, você vai ser envergonhado. Se você confiar na igreja para ser salvo, você vai ser envergonhado. Se você confiar na religião para te salvar, para te religar a Deus, você vai ser envergonhado. Mas quando você coloca a sua confiança em Jesus, no que Ele fez por você naquela cruz, você não vai ser envergonhado. Não, o pastor está dizendo, é a Escritura. A certeza que eu sou salvo não parte de uma teologia da igreja, de pessoas. Ela parte porque a Bíblia diz que aquele que confiar nele não será envergonhado. Aí você pode argumentar, pastor, mas o texto pode estar falando que eu não vou ser envergonhado diante dos homens, eu vou prosperar. O contexto do texto é salvação. O contexto do texto não é prosperidade, o contexto é salvação. A segunda certeza ela vem por meio da graça. Olha o que fala o verso 12. Porque não há distinção entre judeu e grego, visto que o mesmo Senhor
é Senhor de todos e abençoa ricamente a todos os que invocam. Presta bem atenção. Judeu aqui, porque Paulo fala judeu e gregos. Na concepção daquele povo que Paulo está falando, seus irmãos judeus, eles achavam que só os judeus eram salvos. Gregos era o resto. Para eles, gregos não seriam salvos, só os judeus. Aí Paulo diz, para Deus não há distinção. Para Deus não há distinção de onde você veio ou de onde eu vim. Para Deus, Ele não vai só salvar quem é bom frequentador da igreja, quem dá o dízimo, quem não falta escola dominical, quem participa do discipulado, quem ajuda os pobres. Ele vai salvar a quem invocar. É a ideia daquele que reconhece que Jesus é o Senhor, que não dá conta, e ele clama, Jesus salva a minha vida. Jesus faz algo por mim. Assim como o publicano de Lucas capítulo 16 ou 18, não me lembro certo agora, ele estava orando e publicanos eram um grupo de pecadores odiados pelas pessoas. Ele disse, Senhor, sê propício a mim, pecador. Olha para mim, pois eu sou um pecador. A gente se achega diante de Deus achando que a gente é bom. A gente acha que Deus vai salvar a gente porque a gente é bom. Mas a gente não confia que Deus pode salvar o traficante, o bandido, porque ele é bandido. Ele não se arrepende, ele não tem jeito. Para Deus não há distinção. Aquele que crê, aquele que confessa com seus lábios será salvo. Não está dizendo aquele que tem um currículo bom, aquele que tem tantas horas de escola bíblica dominical, aquele que tem tantas horas de discipulado bíblico, aquele que tem diploma em PhD em domingo à noite, né? Porque alguns têm PhD em domingo à noite, que só vem em domingo à noite. Você não vai ser salvo por isso. Você vai ser salvo porque você crê nele. Você vai ser salvo porque confessa ele. Agora, lembra o que é crer. Quem realmente crê em Deus tem a vida mudada, o comportamento mudado, as prioridades mudadas. E aí você pode dizer, pastor, se o senhor soubesse a minha história, o senhor não diria isso. Deus pode te salvar. Não importa onde você veio. Não importa quão sujo é o seu passado. O que importa é que esse sangue de Jesus pode lavar a sua vida e purificar você, fazendo você mais alvo, mais branco que a neve. Uma outra coisa que me dá certeza é o perdão. Olha o que fala o versículo 13. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não está dizendo todo aquele que invocar o nome do Senhor, tiver um bom currículo, fazer boas obras aqui para frente vai ser salvo. Quem invocar o nome dele vai ser salvo. Quem crê nele vai ser salvo. Quem crê que ele é suficiente para se salvar a sua vida. Porque o homem achar que pode dar uma mãozinha para Deus na salvação é dizer que Cristo não é suficiente para nos salvar, ele precisa da gente. E aquele que vem a Deus e invoca a ele vai ser salvo. João capítulo 1, verso 12 vai dizer o seguinte: mas a todos quantos o receberam. O que é receber aqui, gente? É crer em Jesus. Reconhecer que Ele é o único Salvador da nossa vida. A todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no Senhor. Esse poder que Ele deu, não é que Ele dá um poder para a gente conseguir ser forte. É o Espírito Santo que habita em nós e nos faz crer em Jesus. E quem são esses? Aqueles que creem no seu nome. Sabe o que significa Jesus Cristo? Jesus é nome. Cristo significa Salvador. Se você crê que Ele é teu Salvador, que esse nome, Jesus Cristo, é o Salvador da sua vida, se você crê de todo o seu coração, você vai ser salvo. Se você invocar Ele, você vai ter certeza que Ele vai te aceitar pela graça.
E aquele que invoca, recebe o perdão. A gente não vai chegar para Deus e falar assim: Deus, eu reconheço que você é meu Salvador. Aí ele vai pegar você e falar assim: peraí, Márcio, deixa eu ver a sua ficha aqui antes de eu te salvar. Márcio, eu estou vendo aqui que daqui a uma semana você vai errar. Eu não posso te salvar, Márcio. Daqui a uma semana você vai dar na bola comigo. Estou vendo aqui, Márcio, que o teu passado te condena. Eu sei o que você fez no verão passado. Márcio, eu queria te salvar, mas estou percebendo que daqui 30 anos você vai cometer um pecado, eu não posso te salvar, Márcio. Se eu te salvar agora, que um dia você perde a salvação, porque você peca muito. A gente tem a certeza que quando a gente chega diante de Deus, Ele perdoa os nossos pecados. Agora volte os seus olhos para o texto de João. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E antes que você pense que isso parte da gente, olha o versículo 13. Quem são esses? Os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Não é a tua linhagem, não é só o que você faz, não é a sua vontade. Foi a vontade de Deus que salvou sua vida. Foi a vontade de Deus que perdoou os seus pecados. Foi a vontade de Deus que te fez justo diante dele. Você crê nisso? Você crê que Ele é seu Salvador realmente? Você crê que o que Ele faz é suficiente para te salvar? Não é sangue, não é carne, não é homem, é Deus. É Deus que deu o poder àqueles que creem de serem feitos filhos de Deus. Como eu posso confiar plenamente nele? Os 5 princípios. Olhando para a vida, percebendo que Jesus é o centro de tudo. Jesus é o centro de todas as coisas. É o homem perfeito, é o Cordeiro que nos salva. E quando eu olho para Jesus, eu percebo que eu sou incapaz. Eu não dou conta de fazer o que Ele fez. Eu não dou conta de fazer Ele se encarnar na terra, nem ressuscitar dos mortos. Eu não dou conta nem sequer de morrer numa cruz. Eu não dou conta de nem sequer ser humilhado como Ele foi e não abrir a boca. Porque se alguém fala alguma coisa comigo, eu rebato, eu falo. A gente é incapaz de ser salvo. E aí vem a boa notícia, o princípio 3, que Ele toma o seu lugar, que Ele faz o que você não pode fazer para que você seja salvo. 4º princípio, Ele nos apresenta um caminho para receber esse presente, que é crer de todo o coração e confessar com os seus lábios. Agora quem faz é você crer e confessar é uma ação do Espírito Santo na nossa vida. E isso nos dá uma certeza de que nós seremos salvos, porque nós temos a palavra que diz isso. Porque nós temos a graça que nos perdoa. Porque nós temos o perdão, que é a certeza que aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Aquele que reconhecer que não dá conta, mas deseja ser salvo. Senhor, eu não estou conta, mas eu quero estar com o Senhor. Eu quero poder fechar os meus olhos para essa vida e abrir os olhos para a eternidade. Eu quero aprender a confiar que o Senhor me salvou, não pelo que eu faço, mas pelo que o Senhor já fez. Para que você possa refletir e praticar. Primeiro, como você se sente ouvindo que o caminho para a salvação é a confiança naquilo que Deus fez e não você. Você ainda quer tomar no lugar dele? Porque todas as vezes que você não confia que Ele te salvou e você quer dar uma forcinha para Deus, você está fazendo o que Gênesis 3 fez para a gente, querendo dizer que a gente pode ser como Deus, que a gente pode ter uma parte de responsabilidade num projeto tão lindo chamado salvação. O pecado nos faz dizer: Deus, o Senhor pode me salvar, mas no final é eu que vou decidir. Deus é Deus, a gente é criatura. 2. A boa notícia é que Jesus morreu em nosso lugar.
e garante a salvação a todo aquele que crê no coração e confessa com os lábios. Você crê e confessa isso? Você consegue crer que Ele é teu Salvador? E é isso que a sua vida confessa? Porque você pode crer com emoção e continuar com a mesma vida de sempre, se ser transformado, e amar mais o mundo do que a Deus. E sua confissão lá fora é de alguém que não conheceu a Cristo, conhece a religião, conhece os dogmas, as doutrinas, a lei. E é evidente que pela lei ninguém será salvo. Pastor Tim Keller, pastor da Igreja Presbiteriana Redeemer nos Estados Unidos, ele fala algumas coisas sobre o que não é crer em Jesus. Eu vou ler e vou explicar. O que não é crer em Jesus? Preste bem atenção, irmãos. Crer em Cristo não significa que nosso passado está perdoado, que iniciamos uma nova vida de empenho para viver melhor do que vivemos anteriormente. Se você crê nisso, então continua pondo sua fé em si mesmo. Você é o seu próprio Salvador. Você entendeu isso? Eu sei que essa frase é difícil de compreender quando a gente lê rapidamente. Deixa eu explicar para você. As pessoas acham que crer em Jesus é o seguinte: eu creio em Jesus, meu passado está perdoado, e agora eu vou me empenhar por viver uma vida boa, reta diante de Deus. A gente continua dizendo que a salvação tem a ver com o que eu vou fazer daqui para frente. Continua tendo a ver com o que eu vou fazer. E porque eu vou fazer isso é que eu mereci a salvação. Salvação significa crer em Jesus. Que os seus pecados foram perdoados. Que os seus pecados de hoje foram perdoados. Que os seus pecados do futuro foram perdoados. E independente do que você faça agora, Ele já te salvou com a cruz. E tudo que você vai fazer agora para Jesus é um ato de gratidão. E não para provar para Ele que você dá conta. Porque nenhum de nós aqui, na próxima semana, vai conseguir ser tão perfeito e santo como a religião quer que você seja. Uma segunda coisa que ele fala: não somos salvos pela qualidade da nossa fé, mas pelo que Jesus fez por nós. É fácil pressupor que ser salvo pela fé significa que Deus vai nos amar por causa da profundidade do nosso arrependimento, da nossa fé. Mas uma vez, isso nos transforma sutilmente em nossos próprios salvadores, e não em Jesus. Explico novamente. Quando a gente começa a achar que a gente foi salvo porque a gente creu, a gente teve uma fé inabalável, nós cremos totalmente nele, a gente continua achando que é o que a gente faz que está nos dando a salvação. Isso é uma coisa sutil. Eu termino essa ministração hoje, irmãos, com uma ilustração. Os irmãos que estiveram na escola dominical já ouviram, né? Então não vale contar, por favor. O que é isso, gente? Um avião? Vocês têm certeza? Vocês estão enxergando bem? É um avião mesmo? É um avião. Vocês acertaram essa. Imagina que esse avião ele tem um percurso definido, pré-estabelecido. Ele vai sair daqui e fazer um voo até lá. É uma aeronave com piloto e com tripulação. Correto? Até aqui tudo bem, certo? Existem dois passageiros. Um que tem muito medo do avião, que não confia no piloto, não confia na tripulação e tem muito medo do avião cair. Ele vai entrar no avião. Do outro lado você tem um passageiro que confia plenamente no avião, na tripulação, está tranquilo. Os dois vão estar nesse mesmo avião. Um vai orar muito, vai se esforçar muito, vai clamar para o avião não cair, vai fazer tudo que for possível, jejum, oração para o avião não cair. O outro está descansando em Deus. No avião, desculpa. Esse avião vai fazer o percurso, vai chegar ao final. Quem teve mais fé? Nenhum dos dois.
Porque independente se um tinha confiança e o outro não, o avião continuou fazendo o mesmo percurso. Não depende de quem faz, depende do percurso que está estabelecido. O avião vai chegar ao seu destino, não porque um crê mais e um crê menos. Quem está nesse avião vai chegar do mesmo jeito. A fé não é o que nós sentimos, é o objeto da fé, é Cristo. E ele prometeu em Filipenses 1, versículo 6, que ele completaria a boa obra que ele começou na nossa vida. A pergunta é, você crê nisso? Está disposto a descansar a sua vida de salvação naquele que prometeu te salvar? Está disposto a viver uma vida que agrada a Ele? Não para merecer, mas porque Ele salvou, viver para Ele? Se você está disposto, você pode confiar plenamente nele. Porque independente se a gente tenha medo ou não, o voo vai fazer o percurso igual. Porque quem está nesse piloto é o próprio Deus. É o Senhor da história. É o Senhor que decidiu nos salvar. E o destino, que é a nossa salvação, irá se concretizar. Se nós cremos nisso, se nós confessamos isso, nós vamos ser salvos. E não tem como perder essa salvação. Porque não depende da gente. Depende do avião. Depende do piloto. E esse piloto prometeu que estaria conosco, que nos salvaria, não por obras humanas, não por esforços humanos, mas pela sua vontade, realizada naquela cruz. Se você crê nisso, eu convido você a fechar os seus olhos e orar nessa noite. A confiar plenamente no que Jesus fez pela sua vida. A confiar plenamente que nós somos salvos não pelo aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que Ele fez naquela cruz por você. Vamos orar? Você assistiu todo o vídeo e isso é muito bom. E eu espero que agora você tenha a mesma convicção que nós temos, que nós somos salvos por Cristo Jesus, porque nós cremos nele, confessamos nele, e quando nós cremos nele, confiamos somente nele, nós temos a certeza que nós vamos chegar até o final, porque Ele está cuidando da gente. Que Deus abençoe muito sua vida. Eu espero que essa série de mensagens que você ouviu possa ter edificado a sua vida. Agora, detalhe, se você não é inscrito, eu convido você o quê? Se inscreve no canal, nos ajuda. E outra coisa muito importante, dá o seu joinha, coloque os seus comentários. Se você quiser o material desses slides que foi passado, escreve aqui embaixo, hashtag eu quero. E nós vamos enviar gratuitamente para você. Outra coisa importante, se inscreveu? Ativa o sininho para que você possa ser avisado de toda a programação, de todo o vídeo que nós colocamos. Mais um detalhe importante que era o meu recado. Se você conhece alguém que tem dúvidas sobre se é salvo, se acha que pode perder a salvação, não perde tempo. Agora mesmo, não depois, agora, compartilhe esse vídeo com ele e fala, assista, porque isso vai ser abençoador para a sua vida. Gente, no mais, Deus abençoe. Obrigado a você que está curtindo o nosso canal, que está aprovando os nossos vídeos. E olha, logo vem coisas muito bacanas por aí. Então, eu espero contar com você para que esse canal cresça. Então, vamos lá ajudar. Convido seus amigos a curtirem e se inscreverem também no canal. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Até lá.